Abra comigo sua Bíblia, rapidamente, 2 Samuel, esse é o texto. Depois disto morreu o rei dos Amonitas, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou seus servos para consolar acerca do seu pai que havia morrido. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que Davi tinha um apreço, um carinho muito grande por esse homem chamado Naás, rei dos Amonitas, que agora faleceu e morreu, e Anum assumiu o trono no seu lugar. E Davi, ele envia homens para consolar o filho e o novo rei dos Amonitas. Finalzinho do versículo 2: e foram servos de Davi à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai Davi que te enviou ele esses consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem essa cidade, a fim de transtorná-la, a fim de tomá-la? Eles queriam tomar a cidade. Versículo 4: pelo que Anum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos até as nádegas e os despediu, mandou de volta para Jerusalém. E quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam de sobremaneira envergonhados. Outra versão vai dizer extremamente ofendidos, magoados pelo ato que a eles foi feito, e mandou dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que se torne a crescer a barba, e então voltarei. Vou ler a última frase com você que aqui está: deixai-vos estar em Jericó, até crescer a barba, e então voltarei. Hoje eu quero falar rapidamente sobre como vencer alguns traumas e algumas dores que são infligidas em servindo a Deus, em cumprindo as ordens do rei, porque esses homens que aqui foram estavam exatamente alinhados com o centro da vontade de Deus, com as ordens de Davi, mas mesmo fazendo isso, eles foram atacados, humilhados, ofendidos. Eu quero rapidamente ministrar isso. Existia um homem, um boxeador muito famoso chamado Cassius Clay. Por motivos religiosos, mais tarde ele mudou o nome para Muhammad Ali. Mas esse homem foi o boxeador mais conhecido, mais famoso da história. E por ser alguém muito rápido, ele se movia. Aparentemente dizia-se que ele flutuava em cima do ringue. Foi dado a ele o apelido de super-homem, porque ele era imbatível, ninguém conseguia vencer ele. E um dia Cassius Clay foi embarcar num voo comercial, e como normalmente se faz num voo, a comissária de bordo aparece e começa a trazer as instruções de colocar o cinto, de se preparar para o voo. E ele, conhecido, apelidado de super-homem, quando chegou a hora dele colocar o cinto, ele não coloca, e a comissária olha para ele: senhor Clay, por favor, coloque o cinto, o avião vai decolar. E ele, de forma jocosa e irônica, olhou de volta para a comissária de bordo e falou para ela: você não ouviu falar? Super-homem não usa cinto de segurança. E a aeromoça olhou de volta para ele, com o mesmo tom irônico e de risada, falou: é verdade, super-homem também não voa de avião, então coloque o cinto, porque nós vamos decolar. Moral da história: não existe super-homem aqui na terra, não existe mulher maravilha, não existe homem e mulher de Deus que esteja isento ao longo da caminhada de ser ferido, de ser machucado. Não existe esposo, não existe patrão, gente que ao longo da caminhada de alguma forma seja machucada cumprindo a missão a qual foi dada. Todos nós, em algum momento, não importa quão espiritual você seja, quão maduro você seja, bem formado, topo da cadeia social, não importa quão bem intencionado você seja em fazer a obra de Deus, em cumprir o mandato do mestre. Tem um texto em Lucas 17, lá no versículo 1, e ele diz: Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não venham ofensas, é impossível que no meio da caminhada não hajam dores, não hajam problemas, não hajam tribulações, em cumprindo o serviço do mestre, porque mais cedo ou mais tarde, pode deixar aqui a filmagem, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Você vai se sentir ferido no seio da família. A família, o principal local aonde deveria haver respeito, honra, de proteção, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. No seio da igreja, da fé, cumprindo o ministério. E nós temos aqui vários líderes da igreja em Belém, e eu quero ministrar algo de Deus ao seu coração nessa noite. Nós estamos aprendendo com Timóteo, e no finalzinho do capítulo 1,
Paulo, um homem que conhecia sobre longanimidade, um homem que conhecia sobre perdão. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. Paulo, um homem que perseguia os cristãos, matava os cristãos. Se teve alguém com quem Deus teve muita paciência, foi Paulo. E Paulo exercitou isso no seu ministério. Mas no último versículo de 1 Timóteo, lá no finalzinho, último versículo, ele fala para Timóteo: Timóteo, esses dois homens aí, Mineu e Alexandre, eu lanço a Satanás. Eu já fiz o que eu posso. Eu tentei ajudar, tentei discipular, tentei estender a minha mão, mas nada aconteceu. No meio do trabalho, você ajuda alguém, você acelera a carreira de alguém, você abre portas e de repente você se vê com a sua fé, com a sua confiança abalada. Ao longo do caminho, alguma coisa vai acontecer. É impossível se relacionar com seres humanos e no meio do caminho você não se machucar. Pode ficar tranquilo, porque essa mensagem vai melhorar daqui a pouco. Olhe para quem está perto de você e diga: pode sorrir, porque vai melhorar daqui a pouquinho. Ah, pastor, eu não preciso desse tipo de mensagem. Coloque no azeite, coloque na sua caixinha de medicação, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar de um tipo de mensagem como essa, que levante e que inspire a sua alma. Lidando com gente, cumprindo a ordem do rei, nós vamos nos machucar de alguma forma. Eu há 2 domingos aqui preguei sobre um pedacinho do poema de Gonçalves Dias, O Exilado. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como? Agilá. Tem um outro grande poeta brasileiro chamado Cassiano Ricardo. Eu pessoalmente gosto muito, porque Cassiano Ricardo nasceu em São José dos Campos. Tive o privilégio de servir a Deus lá durante 10 anos. E um poema muito conhecido que ele escreveu. E esse poema demonstra, claro, a troca. Ele faz uma analogia da troca do homem pela máquina. Como o homem é uma peça descartável, agora a máquina vem e toma tudo. Mas quem lê esse poema, e lá em São José dos Campos tem ruas, tem teatros, tem museus nomeados após Cassiano Ricardo, a gente aprende que esse poema, ele tem uma segunda interpretação. Uma frustração que havia no coração do recluso poeta, de em abrir o coração ser ferido, em tentar ajudar pessoas agora, de alguma forma, os seus sentimentos serem abusados. E ele escreve um poema interessante, que ele diz assim: para que o raciocínio dos músculos? Para que a lata, a máquina é mais fácil de lidar? Ele começa a dizer na segunda estrofe: por que usar o coração? O coração de metal, ele é mais cordial. E aí tem um conjunto de frases que todos nós conhecemos. Por que levantar o braço e colher o fruto? Não precisa, a máquina fará por nós. Por que labutar no campo e na cidade, ter que lidar com gente, tratar com gente? Não precisa não, porque a máquina fará por nós. Por que escrever poemas e imaginar? Não precisa, a máquina fará por nós. Aí ele diz uma citação que eu acho interessante: por que subir a escada de Jacó? Não precisa, a máquina fará por nós. E no finalzinho ele diz: ó máquina, você conhece o poema? Orai por nós. Ele está dizendo nesse poema: é mais fácil às vezes lidar com máquina, com lata, do que lidar com gente. Mas o reino de Deus é um reino feito por gente, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como fugir desse negócio. No meio do caminho, no meio do casamento, a gente fica chateado. Cumprindo o ministério e a missão, a gente fica de alguma forma, o ego. E a Bíblia diz: é impossível que não hajam tropeços. Já que não dá para fugir disso, então como lidar? Como continuar a vida, a maratona, o casamento, a fé, a missão que Deus colocou no seu coração, como se você nunca fosse ferido, com o coração cheio de expectativa de que Deus está agindo. E eu queria que você anotasse, eu queria ensinar um pouco nessa noite, se você puder anotar. Deus usa algumas ofensas que nós passamos para tornar você aquilo que Ele quer que você seja. De vez em quando é necessário, e guarde isso com muita atenção, que o pior seja feito a nós para que Deus tire o melhor de dentro do nosso coração. É necessário de vez em quando que nós passemos pelo pior processo. Em Atos 16, é dentro da prisão que sai a melhor adoração. É na pressão que se forma o mais valioso diamante. É no mais intenso fogo que o ouro puro começa a aparecer. Eu tenho aqui um elástico na minha mão. Douglas, dá uma olhadinha aqui para mim rapidinho. Se eu pegasse o elástico pela sua forma natural e deixasse ele para baixo, ele estica só até esse ponto. Se eu colocasse esse elástico para cima, ele estende para isso. Mas para que ele chegue bem longe, ele precisa ser esticado. E Deus está falando aqui nessa noite.
ele vai sendo esticado, porque se ele não for esticado, ele não consegue chegar. Se ele é esticado, ele consegue chegar bem alto e chegar bem longe, porque de vez em quando Deus vai submeter a minha vida e a sua vida. O pior vai acontecer para que o melhor seja tirado, e eu creio que Deus vai tirar coisa boa de muita gente que está aqui nessa noite. Nós não sairemos das experiências difíceis da vida amargos, sem querer amar, sem querer abraçar, sem confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, e existe um bálsamo nessa noite sendo derramado sobre cada um de nós. Só quem crê dê um brado de glória a Deus bem forte. Existe um lugar onde a gente consegue passar por dificuldades e tribulações e continuar com um coração dócil e amável na presença de Deus. Ele luta a tua batalha em nome do Senhor Jesus. Ele cuida de ti nessa noite. Ele supre todas as tuas necessidades em glória em nome do Senhor. Tem um país na Oceania chamado Nova Zelândia. É o único lugar onde a maioria dos pássaros não voa. Pássaro faz o quê? Pássaro voa. Na Nova Zelândia, 43% dos pássaros, eles não voam. A asa ela fica curta, ela não se desenvolve. E a razão para isso é que não existem predadores na Nova Zelândia. Lá não tem cobra, lá não tem lobo, lá não tem gato silvestre, lá não tem onça, não tem jacaré, não tem nada que tire. E porque esses animais, agora pássaros que foram feitos para voar, não tem nenhum predador, nada que coloque eles sob pressão na terra, nada que ameaça, eles perdem a habilidade de fazer aquilo que foram criados para fazer, porque levam um predador para fazer uma árvore voar. Ou a gente fica a vida toda ciscando no chão, igual galinha, ou a gente se prepara para subir em asas como águia, voar bem alto, mas seja como for, não acontecerá sem um pouco de pressão ao longo da caminhada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça nessa noite. Vai levar pressão. A gente sofre, é doloroso. É igual o piloto de avião, ele vai decolar o avião, ele olha para a biruta, porque para o avião decolar e chegar muito alto, ele tem que ir contra o vento, ele tem que ter resistência, ele tem que ter um pouquinho de oposição, ele tem que ter um pouquinho de empuxo, mas ele sabe, se eu acelerar contra o vento, mais cedo ou mais tarde, eu vou pegar velocidade, o avião vai decolar, ele vai cumprir a sua missão, e nós não entendemos isso de vez em quando. Nós temos dificuldade de entender o porquê da oposição. Por que algumas coisas na vida não vão como nós planejamos? Você já fez essa pergunta nesse ano? Por que é tão difícil? Já fez essa pergunta? Líderes que estão aqui nessa noite da igreja em Belém, por que é tão difícil? Em servindo a Deus, cumprindo a ordem do mestre, cuidar de célula, por que é tão difícil? Discipular alguém, por que é tão difícil? Ganhar uma vida para Jesus, entrar no barco, ir lá e ajudar pessoas carentes, por que é tão difícil cumprir o chamado que nós fomos separados para fazer? E nós precisamos entender isso, que nós estamos nadando contra a correnteza, nós estamos indo contra o vento, mas indo contra o vento, tendo um pouco de resistência, que a gente sobe e chega mais alto para a glória do Senhor Jesus. De vez em quando, o pior tem que ser feito a nós, para que Deus consiga tirar a melhor canção. É apertando a corda do violino que dele sai a melodia mais bonita. E nós precisamos entender e guardar isso. E é o que acontece nesse texto que aqui está. Davi manda representantes, os mais graduados, embaixadores do seu reino, para mostrar benevolência a Anum. Havia um homem chamado Naás. Esse homem era um homem querido para Davi. Agora Naás faleceu. Anum assume o reino dos amonitas, e Davi, com o coração cheio de alegria, com a melhor das intenções, vou lá e vou mostrar benevolência. O meu amigo Naás morreu. Versículo 2, coloca aqui para mim do texto que eu acabei de ler. O meu amigo, aquele que me mostrou benevolência, ele morreu, ele passou. E agora Davi, com a melhor intenção no seu coração, se prepara para ir lá. E aí, quando Davi manda esses, coloca para mim, gente, isso. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum. Os homens vão desarmados, vão em missão de paz, a comando do rei, para honrar aquele homem que lá estava. Vão na melhor das intenções possíveis. Eles vão lá para ajudar. Talvez eles portassem, a Bíblia não diz isso, mas Davi foi o maior músico da sua época, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que quando Saul estava com o espírito angustiado, manda chamar Davi. Aí Davi pegava o seu instrumento, tocava o seu instrumento, e o espírito enchia aquele ambiente, a paz começava a reinar. Quem sabe aqueles homens não portassem um salmo bonito que estivesse na Bíblia hoje? Quem sabe não portassem uma mensagem de ânimo, de vida? Mas agora olharam para aqueles mensageiros que lá chegaram de Davi, desarmados, a comando do rei, para honrar na melhor das intenções
que lá haviam. E eu fico imaginando os mensageiros chegando lá está Anum sentado. Aí de repente chega um filho do diabo, porque de vez em quando tem uns desses por aí. Alguém que tenta confundir, que Deus nos livre desse tipo de gente. Mas alguém que chega para Anum, os homens chegam bem intencionados e chegam para Anum e falam: Anum, tu acha que eles estão vindo aqui para mostrar benevolência para ti? Tu acha que eles estão vindo aqui para te consolar e te ajudar? Se fosse aqui no Pará, olharia para Anum: tu é doido, é, Anum? Tu acha que esses homens estão vindo aqui para te ajudar? Então não, eles estão vindo para prospectar o reino. Eles estão vindo para olhar nossas fraquezas, quantos soldados nós somos. Eles estão vindo olhar onde dá para entrar, porque a intenção de Davi era tudo mentira, não era esse o desejo de Davi. A intenção deles é tomar o reino. E qual é o resultado disso? Anum pega e manda raspar metade da barba dos homens, e pega e manda cortar a roupa, a túnica, a parte de trás, a metade, e despede esses homens de volta para Jerusalém, num ato vexatório, num ato de humilhação, fazendo a vontade de Davi. Esses embaixadores estavam cumprindo a vontade do rei, foram na melhor das intenções. Ah, pastor, mas nem é tão grave assim. Se a gente perguntasse para Sadraque, Mesaque e Abidnego, provavelmente eles disseram: rapaz, mas por que ficar tão chateado com isso? Foi que não aconteceu nada com vocês. Nós fomos jogados na fornalha 7 vezes mais quente. Até o homem que lançou a gente dentro da fornalha, ele morreu queimado. Vocês só pegaram, rasparam a barba, tiraram um pedaço da roupa. A roupa, tem um ditado que diz: vão-se os anéis, ficam o quê? Os dedos. A barba cresce de novo, a roupa dá de novo. Isso não seria problema nenhum. Se perguntassem para Daniel, Daniel diria: problema foi o que eu passei. Eu fui jogado na cova dos leões. Quem era jogado antes de mim não tocava nem o chão, já era devorado antes de chegar lá. Mas aqui está a grande questão sobre esses homens, porque esses homens, antes eles fossem feridos, eles eram guerreiros, eram embaixadores, representantes de Davi. Se eles voltassem feridos, eles voltariam com uma medalha, como se fosse um troféu, em cumprindo a ordem do rei. Eu fui ferido, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: olha, fizeram pior com os profetas que vieram antes de mim, estão fazendo comigo, por que não vão fazer com cada um de vocês? Porque quem cumprindo a ordem do rei, abrir célula, levar gente, pregar o evangelho, mandar missionário, cumprir o desejo do ID, a gente acha que não vai ter problema ao longo da caminhada. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando pelas ruas disserem tudo aquilo que não é verdade. Assim fizeram com os outros e assim farão com vocês ao longo dessa caminhada. Esses homens aqui, antes voltassem feridos, mas segurando o troféu, dizendo: cumprindo a ordem do rei, nós fomos desrespeitados, ofendidos, expostos, mas cumprindo a ordem do rei. Mas não foi isso que aconteceu. Uma coisa é quando a gente é ferido, magoado por alguma circunstância na vida, por estar fazendo algo errado. É natural, é a recompensa, a gente planta, a gente colhe. Plantou certo, vai colher. Outra coisa é quando se é ferido cumprindo as ordens do rei, fazendo de boa intenção, fazendo de coração. Eles não foram lá porque queriam fazer, eles foram porque cumpriam a ordem do rei e foram lá, tiraram barba. Barba naquela época era uma marca de distinção, de hierarquia, de patente, de respeito, de tempo. A túnica cortada embaixo, expondo a parte de trás. Eu não preciso nem dizer o que isso é. Em qualquer cultura e qualquer tempo, essa postura é uma postura vexatória. Mas esses homens foram servindo a Deus, cumprindo a ordem do rei. Haverão momentos na minha vida e na sua vida que nós vamos nos sentir exatamente da mesma forma, em servindo a Deus, ofendidos, humilhados, mal entendidos, mal interpretados. Ninguém está isento disso. Mas aqui começa a parte boa desse texto, porque eu amo como Davi tratou essa questão. O que Davi fez? Davi ouviu falar do que aconteceu. Eu acho que está no versículo 5, se não me foge a memória. Dê uma olhadinha para mim. E Davi ouviu falar do que aconteceu. Sabendo disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los. Davi esperou quando eles estavam vindo, e Davi não deixou eles chegarem em Jerusalém. Davi soube do que aconteceu, e antes que eles pudessem voltar a Jerusalém,
Davi pega esses homens e fala: olha, mudança de percurso para vocês. Vocês passaram por humilhação, passaram por prova, foram magoados, foram mal interpretados, foram na melhor das intenções, cumprindo a ordem do rei, e agora passaram por tudo isso, mas antes de voltar para Jerusalém, tem um desviozinho de percurso. Deixai-vos estar em Jericó até que se torne a crescer a barba, até que a roupa nova seja colocada, então voltem a esse caminho. Davi não deixa a vergonha ser exposta. Davi não deixa a mágoa ser apresentada. Eu acho interessante porque isso me lembra de uma outra história que o nosso Jesus ele contou, a história do filho pródigo. Nós cantamos isso aqui. O filho vem vindo de longe, todo dia o pai olhava no horizonte: qual é o dia que meu filho vai voltar? Mas ele está no pecado, mas ele vai voltar. Mas ele está em dificuldade, mas ele vai voltar. Mas ele está sendo um instrumento de tristeza, mas ele vai voltar. E a Bíblia diz que de longe ele vê aquele moço vindo, aquela silhueta cortando o horizonte. A Bíblia não diz que o pai expôs o problema, que o pai apresentou. A Bíblia diz: vendo o pai alegre, chorou, correu, abraçou, pegou o filho. Ele não deixou, ele colocou a capa, ele colocou o anel, ele colocou a sandália, preparou aquele filho, e agora trouxe ele de volta e disse: esse aqui é o meu filho, estava morto, agora vive, estava perdido, agora foi achado. Dê um brado de glória a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele fala para eles: dê uma passadinha um pouco antes, lá na cidade de Jericó. Ninguém soube. Assim como do filho pródigo, talvez quem viu ele saiu e viu ele voltar todo arrumadinho, ninguém soube. Esses homens foram humilhados, voltaram novamente, ninguém soube. Davi disse: vão a Jericó. Você pode me ajudar a pregar nessa noite em nome do Senhor Jesus? Com carinho e amor, ser livre para adorar, glorificar a Deus, fazer o que você quiser. Nós cantamos aqui: essa casa é a sua casa. Tome a mão de quem está perto de você com muito carinho, aperte a mão dessa pessoa, isso, aquele aperto afável, amável, e diga para ele: vá para Jericó. Diga para ele: vá para Jericó. Diga para ele, quando falarem mal de você, pode dizer para ele, quando ofenderem você, quando ferirem você, quando com injustiça tratarem a sua boa intenção, não fique amargo. Diga para ele: não fique com ódio, não fique planejando quando você vai poder pagar com a mesma moeda. Deus te trouxe aqui para dizer: dá uma passadinha em Jericó, porque a barba vai crescer, o vestido vai ser colocado, a glória vai voltar, a alegria vai retornar. Dá uma passadinha lá em Jericó. Pastor, estou passando o pior momento da minha vida. Então dá uma passadinha lá em Jericó em nome do Senhor Jesus. Dá uma passadinha por lá. Visita. Davi disse: olha, dá uma passada lá em Jericó e vai ser trocado. Sabe o que significa Jericó? E eu amo esse texto, porque Jericó significa lugar de bálsamo doce e agradável a Deus. Esses homens com o coração ferido e entristecido, Davi disse: vocês estão feridos, vocês estão amargos, está difícil a situação, não está? Dá uma passadinha lá em Jericó, lugar de bálsamo doce e amável perante o nosso Deus. Eu não quero que vocês permaneçam tristes, eu não quero que vocês permaneçam sem fé, sem expectativa, planejando, cheio de rancor. Eu quero que vocês se encham de doçura, algo agradável perante o nosso Deus. O rei disse: se vocês forem para Jericó, lá a barba vai crescer, lá a roupa vai ser recolocada, a honra vai voltar, a glória vai voltar, a alegria vai voltar. Eu sinto algo de Deus nesse altar para declarar sobre a sua vida nesse segundo semestre. A fé vai voltar a residir, a alegria da salvação, de servir a Deus, a confiança nas promessas que ainda não chegaram, ela vai voltar em nome do Senhor Jesus. E fica tranquilo, só vai para Jericó. Fique com o coração doce perante Deus. Fique com o coração sensível, ensinável. Espírito Santo, me ajuda a pregar isso. Fique com o coração sensível. Seja como uma criança na presença de Deus. Se sentir vontade de aplaudir, aplauda. De ajoelhar, ajoelhe. De chorar, chore. Sabe? Deixa um pouquinho lá fora a dor, a angústia que ataca a sua alma, em cumprindo a vontade do rei. E seja doce. Se permita ser agradável. Se permita sentir a vontade de Deus. Podem estar falando o que quiserem falar, eu estou na presença do meu Deus, Ele conhece a história verdadeira, Ele sabe exatamente o que aconteceu. Eu dou uma passadinha por Jericó, e lá a honra voltam. Porque de vez em quando
a gente quer ficar se defendendo, gastando energia, argumentando coisas que, francamente, a vingança é minha, diz o Senhor. Por isso, Deus está lutando. Deus está lutando. Deus está lutando. Deus está lutando. Diga para quem está perto de você, diga: Deus está lutando. Diga para ele, Deus está lutando. Diga para ele, Deus está lutando. Nós cantamos aqui toda vez. Dá o tom para mim, por favor, rapidamente, se tiver, só do coro. Deus está lutando. Bota a letra para mim, por favor. Deus está lutando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Deus está lutando. Só o teclado. Firmado para sempre, no nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos: grande. Você pode dizer isso mais forte um pouco? Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre, no nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Olha para o seu irmão, diga para ele: Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. No Salmo 119 ele diz: grande paz tem aquele que ama a tua lei e nada os ofenderá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe aquele local em Deus onde eu fico doce, tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está lutando. Deus está lutando. Deus está lutando. Para que ficar se batendo, perdendo a paciência, perdendo a cabeça? Deus está lutando. Deus está lutando. Tem um filme que passou há muito tempo atrás, fazem uns 18 anos, chamado Falcão Negro em Perigo. Eu pessoalmente gosto muito de filme de guerra. E ele conta uma história verídica que aconteceu em 1993, na Somália, Guerra Civil da Somália. De repente o exército americano foi lá com 2 helicópteros, os melhores helicópteros, aqueles mesmos usados no Afeganistão para raptar Osama Bin Laden, matar Osama Bin Laden. E nisso, uma ação que era para ser de 15 minutos de extração, eles derrubaram, abateram os 2 helicópteros, 7 soldados morreram. Virou um tiroteio de 15 horas, onde mais de 1.200 pessoas morreram. E tem uma cena nesse filme, onde tem lá um soldado e tem um encarregado da operação, e no meio do fogo cruzado, bala para tudo que é lado, ninguém sabendo, perdendo o referencial. De repente, o chefe da operação vê um caminhão longe, e ele fala para o soldado: soldado, corre lá, pega aquele caminhão e dirige, vai embora e anda para frente, não olha para trás. Aí o soldado olha para o chefe dele, aí levanta a mão com a mão toda furada, toda arrebentado, e ele fala: mas Senhor, eu estou ferido, eu estou furado, eu estou machucado. E eu gosto da cena, porque o comandante da operação levanta todo machucado, todo cheio de bala, de furo, e ele se apoia, levanta e fala assim: olha bem para mim, todos nós estamos machucados. Pare de achar que você é o dono da dor e do sofrimento, que alguém tem a
patente de ser magoado e achar que só acontece, um espírito de autocomiseração terrível. Olha para mim, coitadinho de mim, maior sofrimento sofreu o nosso Jesus. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas transgressões. O pecado que estava sobre mim foi colocado sobre ele. A sentença de morte foi pregada na cruz, e ele não abriu a boca. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo e se diminuiu e morreu morte de cruz. Por isso, fique de pé, levante sua cabeça, pegue o volante da sua vida e siga em frente em nome do Senhor Jesus. Igual como Paulo disse, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo da suprema vocação que está em Cristo Jesus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus, se você crê nessa palavra com muita fé no seu coração.